Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Kátia Monari. E hoje eu estou muito feliz em estar aqui com você. De uma forma diferente do que eu imaginava, nós tínhamos um convidado que participaria e nós falaríamos então sobre alguns desafios do dia a dia, da prática esportiva, da corrida em especial, as nossas metas, as nossas escolhas. Infelizmente ele teve um contratempo, não pôde participar da nossa gravação. E aí eu fiquei refletindo bastante como nós deveríamos lidar com esse episódio. Poderíamos reagendar essa gravação? Poderíamos. Mas eu gosto muito de ouvir o que internamente acontece, quais são os recados que o universo tem a nos dar, quais são as informações que ele deseja nos entregar e quantas vezes existem recados claros que começam a acontecer na nossa vida e nós não nos damos conta de que esses recados têm um propósito, têm um objetivo, têm algo maior, né? E desde a semana passada, quando nós gravamos o outro episódio com a Bruna, eu fiquei com um sentimento que nós deveríamos falar sobre autorresponsabilidade e canais de enfrentamento, que são dois assuntos que estão completamente conectados e que acabam gerando um grande impacto, positivo ou negativo, no nosso cotidiano. Quando eu recebi a informação e nós resolvemos, então, reorganizar essa gravação para as próximas semanas, eu entendi que seria uma ótima oportunidade para nós nos conectarmos a esse assunto, para falarmos sobre ele e o quanto esse assunto pode contribuir para que nossa autorresponsabilidade seja praticada, cumprida de forma mais leve, mais suave, mas a nossa vida tenha mais sentido, nós sintamos uma força maior, uma coragem maior, um desejo até mais profundo de nos conectarmos com a vida. O primeiro movimento que nós precisamos levar em consideração, nós precisamos explorar e quando surge uma adversidade, né? Como eu estou lidando com ela? O que eu estou fazendo com as negativas que eu recebo no meu cotidiano? Porque nem sempre tudo aquilo que a gente planeja acontece da forma como nós planejamos. E nesse caso, por exemplo, hoje, essa necessidade de reagendar, não teve um culpado. Uma reunião que envolvia muitas pessoas acabou atrasando, o convidado estava envolvido nessa reunião e é uma pessoa que precisa estar presente nela, não tinha como dizer para todas as outras pessoas que não participariam e automaticamente acabou se refletindo na nossa agenda, né? Vira um efeito dominó. Se eu cancelasse esse nosso agendamento, teria uma série de impactos na minha agenda também. Por isso eu decidi mantê-lo. Mas como eu enxerguei tudo aquilo? Existem dois lados da moeda que precisam ser levados em consideração. Até que ponto você está lidando bem e entendendo que existe um propósito maior para esse momento? Ou você está reagindo, sendo resistente e achando que tudo acontece com você, que as coisas não caminham, que são as resistências da vida, que você precisa pensar de uma outra forma, que tudo dá errado? Então, sempre existem dois lados da moeda. De que lado você está enxergando essa moeda e como você está lidando com ela no seu cotidiano? Eu gosto sempre, de falar que se eu estou aqui hoje, um movimento me moveu. E esse movimento hoje tem um nome, tem uma denominação, Projeto Maratonando. E o que é esse Projeto Maratonando? Como ele surgiu, né? Eu já contei várias vezes nos nossos podcasts sobre esse projeto. Ele surgiu de uma grande negativa que eu vivi no momento em que eu tinha feito todo um ciclo de maratona, havia me organizado para fazer uma maratona em Amsterdã e, infelizmente, uma série de contratempos aconteceram que me impossibilitaram de ir para Amsterdã. Impossibilitar de ir para Amsterdã não representava, naquele momento, não cumprir com o resultado final ou com o encerramento daquele ciclo, que seria o quê? Fazer 42 quilômetros. Eu tinha passado 4 meses treinando, fazendo um ciclo, fazendo apostilas, com um único objetivo: conseguir transpor a linha de chegada e alcançar os 42 quilômetros. Qual foi a minha escolha? Num primeiro momento, eu fiquei triste? Fiquei triste. Parei para refletir o que aquilo representava para mim? Com certeza. E entendi que toda aquela experiência precisava se tornar o quê? Um movimento de contribuição, de desenvolvimento, de evolução e de aprendizado. Mas como eu encerraria aquele processo? Dando simplesmente um perdido,
me olhando como uma fracassada, ou fazendo daquele momento uma oportunidade de crescer, de me desafiar e fazer daquele desafio um movimento ainda mais profundo. Eu entendi que para mim fazia sentido gerar um novo movimento a partir de todo o preparo que eu havia vivido. Então foi quando eu decidi fazer aquele processo de maratona que eu faria em Amsterdã, dentro do Parque Ibirapuera. E fiz realmente uma corrida sozinha, uma corrida onde alguns amigos me apoiaram e fizeram partes do percurso comigo, mas foi uma prova individual, né, sem uma linha de chegada, e que me fez enxergar, valorizar o quanto o conteúdo das nossas jornadas precisa ser levado em consideração. O quanto cada dia vivido tem por si só uma grande meta, um grande propósito, um grande objetivo. E o quanto descartar esse cotidiano, essa jornada diária, faz com que nós nos tornemos imediatistas e não validemos, não valorizemos o grande conteúdo que cada dia nos entrega, o grande conteúdo de aprendizado que cada um dos dias tem a nos entregar. Quando eu vivi cada passo desses 42 quilômetros, num dia cinza, frio, chuvoso, entendendo que era o propósito que eu tinha como finalização de um ciclo, eu entendi o valor de cada passo, de cada escolha, de cada dia que nós nos levantamos, de cada momento que nós experimentamos da nossa existência. E a partir daí, eu criei todo um projeto que hoje eu levo para o mundo corporativo e também levo para o meu movimento de consultoria. Dentro desse movimento de consultoria, eu me conectei com a Bell Valin. E a Bell Valin, que hoje é uma clínica que olha para o desenvolvimento humano, para a alta performance, para o bem-estar do atleta, para a sua melhor versão de ser, recebeu como acréscimo a minha participação, compreendendo a necessidade de nós olharmos para a individualidade de cada um, para o momento que cada um vive e para o contexto na sua totalidade. Algumas vezes, nós nos colocamos como atleta e passamos a exigir do nosso corpo algo que vai além da nossa fisiologia. Inúmeras vezes, a nossa performance, ela não diz respeito só sobre como nós nos alimentamos ou como nós dormimos. Diz respeito à forma como nós pensamos, como nós interpretamos os fatos que acontecem na nossa vida e como nós reagimos ou agimos a partir desses fatos. A autorresponsabilidade passa pela forma como nós interpretamos cada momento experimentado na nossa vida. E isso passa também pela alta performance. Como eu estou lidando com cada uma das informações que estão chegando, com cada dor, com cada momento, com cada oportunidade ou com cada porta que se fecha. E é importante nós entendermos que a autorresponsabilidade ela pode utilizar de algumas ferramentas que são fundamentais para uma estruturação, para uma estruturação mais profunda do ser humano, para uma base, para um embasamento mais sólido, para uma solidez da existência do ser humano. Então, é quando eu saio de um pensar raso, de um interpretar, de um reagir, de um concluir com base só em referências superficiais que eu tomo como reais para a minha vida. Quando eu passo a buscar no passado experiências e projetar no futuro aquelas mesmas histórias e entro num processo de ansiedade, de autossabotação, de autossabotamento, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou gerando mais do mesmo da minha vida e não estou buscando uma estrutura mais profunda que me proporcione um relacionamento diferenciado com tudo aquilo que deseja proporcionar um novo aprendizado, um novo desenvolvimento, uma nova forma de lidar e de alcançar novos resultados. E quais são essas ferramentas que eu tenho ao meu favor? São os canais de enfrentamento. Existem diversos mecanismos que nós podemos aplicar à nossa vida e ao nosso cotidiano que nos proporcionam uma relação mais profunda e uma interpretação diferenciada sobre as dinâmicas que envolvem a nossa existência. E quais são esses canais de enfrentamento? O primeiro deles é a fé. Quando eu me conecto a uma fé, a uma certeza de que existe um propósito maior, e eu gosto muito de uma frase que é um clichê,
mas é uma frase que desde criança eu aprendi a aplicar na minha vida e ela sempre me ensina muito, que é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando eu aplico essa frase no meu cotidiano, mesmo em momentos em que eu me sinto extremamente frágil, quando, por exemplo, eu sofri um acidente, eu me vi adoecida, são momentos em que eu me lembro que existe uma grandeza e uma profundidade da presença de Deus dentro de mim, capaz de reconhecer que existem movimentos que devem acontecer para a minha vida que não necessariamente a minha mente considera bom ou ruim. Talvez a minha mente rejeite, resista, mas existe algo mais profundo que só com o passar do tempo, só com o movimento experimentado, vai poder ser validado e demonstrar que existiam outros lados, outras situações que estavam contidas naquele movimento e que talvez eu não tenha levado em consideração, mas que, tendo experimentado, geraram uma bagagem diferenciada para mim. Então, a fé, a crença, é uma das primeiras ferramentas e mais poderosas ferramentas no que diz respeito a nós experimentarmos um momento desafiador, como, por exemplo, o momento em que nós nos sentimos contrariados, que nós estamos vivendo uma adversidade. Quando nós percebemos nesses momentos a presença de um Deus vivo dentro de nós, nós conseguimos nos conectar com a vida e com os fatos a partir de uma esfera mais ampla, de uma percepção mais expandida. Soltamos aquele copiar e colar de que isso é bom, isso é ruim, aquilo é certo, aquilo é errado, e passamos a nos relacionar de forma aberta com contextos que nós não interpretamos mais, mas simplesmente nos entregamos, vivendo a experiência e buscando enxergar esse Deus vivo dentro de nós. O segundo canal de enfrentamento é a atividade física. Daqui a pouco eu vou fazer um paralelo e quando a atividade física se torna um desafio, né? Como eu vou lidar com esse canal de enfrentamento? Mas a verdade é que existem dois lados. Muitas vezes a gente vive a nossa vida profissional, a nossa experiência dentro do esporte, e inúmeras vezes a gente vive o esporte aplicado à nossa vida profissional, à nossa vida corporativa, à nossa experiência de dizer sim ou não para os nossos filhos, a nossa forma de relacionamento com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então, enfim, existem os dois lados, né? É uma prática que proporciona hábitos angulares, ou seja, o que eu aprendo na minha vida eu aplico no esporte, o que eu aprendo no esporte eu aplico na minha vida. Mas a verdade é que a prática esportiva, ela traz diversos ensinamentos para a gente, diversos aprendizados. Um deles é soltar o imediatismo. Quando nós praticamos o esporte, por mais que naquele momento seja desafiador, às vezes no movimento de musculação, fazer ali várias repetições da mesma coisa, sentindo cansaço, sentindo desgaste, faz com que nós percebamos o valor de cada movimento na sua individualidade. Bem como no momento em que eu estou fazendo um treino de corrida, se eu estou ali no meu pico de velocidade, com o coração na boca, eu entendo o quanto 1 minuto é um tempo tão longo, não é verdade? E ao mesmo tempo que eu entendo que um treino longo de horas tem um significado no momento em que ele me proporcione um exercício de paciência, um exercício de autocontrole, um exercício de conexão interior. Então, a prática esportiva, independente do esporte que você pratique, ele vai te mostrar diversas nuances sobre a sua relação para com a vida dentro de outros conceitos. Não conceitos imediatistas como as redes sociais, como o celular, mas conceitos que muitas vezes nós não temos oportunidade de viver com tanta frequência. Antigamente, quando não existiam ainda tantos estímulos, né, nós, quando éramos crianças, éramos acostumados a viver esse soltar do imediatismo. No final de semana, eu estava no interior e meu pai tem 85 anos, né? E eu estava fazendo algumas coisas na sala e a sala da casa da minha mãe dá para a piscina. E era umas 5 horas da tarde, eu fazendo diversas coisas ali, trabalhando, eu olhei pela porta de vidro e vi meu pai
sentado numa cadeira, olhando para a água, olhando para o céu, o sol ali se pondo. E eu falei, gente, meu pai simplesmente está ali, quieto no silêncio, observando o pôr do sol. E quantas pessoas hoje, se não estão numa viagem, que organizam para ir ver aquele pôr do sol, fazem isso, né? E aí eu peguei, parei o que eu estava fazendo e fui lá fora e falei assim, pai, é isso mesmo? O senhor está vendo o pôr do sol? Ele disse, sim. Eu gosto tanto, esse horário é tão gostoso, é um horário que eu às vezes sento aqui, eu oro um pouco, eu fico aqui. Falei, o senhor faz isso sempre? Nossa, desde que eu sou criança, quantas vezes eu não sentava ali na sacada da casa dos meus pais, ele tinha uma varanda mais alta, e eu enxergava lá no fundo o sol se pondo e eu ficava ali, imaginando como seria o outro dia, quando o sol iria nascer. Ficava pensando na minha vida. Então, foi uma coisa que eu fiz desde criança e uma coisa que eu nunca desaprendi de fazer. E aí eu parei para refletir sobre isso, né? Nos tempos atuais, nessa correria da nossa vida, principalmente nós que moramos em cidades grandes, né? Quantas vezes no ano, se não for um programa turístico, quantas vezes no ano a gente tem parado para realmente observar aquele pôr do sol, silenciar interiormente, né? Então, a prática do esporte muitas vezes nos proporciona aquilo que antigamente muitos de nós éramos estimulados a viver, a fazer, e hoje não temos mais a oportunidade. É uma forma de nós contemplarmos a vida e enxergar a beleza de alguns espaços, daquilo que nos rodeia e que algumas vezes nós não temos tempo de perceber, mesmo que esse mundo seja um mundo interno nosso. Então, eu uso a prática esportiva, sim, como um canal de sustentação e como um canal também de meditação e silêncio. É um momento que eu não uso música, é um momento que eu silencio e eu realmente faço as pazes com a minha vida, com a minha história, com tudo aquilo que está acontecendo. É um momento que eu dou voz para o meu corpo, eu permito que ele ouça, que ele fale comigo e eu paro para ouvir. Eu paro para escutar aquilo que ele tem para me dizer. Então, quando nós associamos a crença e a prática esportiva, nós já nos percebemos diferenciados, fortalecidos, nós já nos percebemos a partir de uma outra dimensão, de uma outra interpretação. Não mais inserido em contextos de ruídos, mas quantos lugares seguros existem na nossa vida e muitas vezes nós descartamos, muitas vezes nós não validamos ou não ocupamos, não nos conectamos com esses lugares. O terceiro canal de enfrentamento é o afeto. A afetividade, ela precisa começar dentro de cada um de nós. A aceitação por aquilo que nós somos. E como nós aceitamos aquilo que nós somos? Quando nós aceitamos a nossa origem. Quando nós fazemos as pazes com a nossa origem e com a nossa história. Tomando por base o respeito e a aceitação por quem foi meu pai e a minha mãe. Mesmo que eu não os tenha conhecido, eles foram o princípio da minha existência. E se eu os conheci, eu tenho certeza que todos nós teríamos motivos para olhar e dizer: isso era bom ou ruim no meu pai e na minha mãe. E faz parte do ser humano validar, achar legal ou que não era tão legal tais situações. Mas é importante nós nos lembrarmos que os nossos pais, eles representam a origem da vida. Eles nos entregaram o dom da vida. E se eles não tivessem entregue o dom da vida para nós, nós não existiríamos. Então, olhar e entender que existe um amor incondicional dentro deles. E, a partir daí, aquilo que eles se tornaram é muito pertinente a tudo aquilo que foi experimentado na infância, na adolescência, na concepção de cada um deles e na história que antecede a história dos nossos pais. Como os nossos avós, os nossos bisavós foram criados, como eles chegaram ao Brasil, como eles viveram, como eles experimentaram a relação com as profissões, a relação com os relacionamentos, com o casamento, com a educação. Então, tudo aquilo que um dia foi experimentado pelos nossos antepassados se reflete na forma como os nossos pais conseguem lidar com a vida.
E nós não temos como mudar essa experiência que foi vivida no passado, mas nós temos como reestruturar a percepção que nós temos sobre eles, entendendo o valor da existência deles e respeitando as escolhas, a forma como eles se relacionam com a vida e até mesmo a forma como eles nos tratam. Existe um amor silencioso que nem sempre é condizente com aquilo que nós consideramos ser certo ou errado. Mas esse amor silencioso, ele faz com que cada um de nós se mantenha vivo, se mantenha cheio de força, de coragem. Então, se relacionar com este afeto, com esta afetividade, é olhar para essa origem, validar e, na sequência, sentir gratidão por tudo aquilo que nos foi entregue e por tudo aquilo que nós nos tornamos. Claro que cabe a cada um de nós fazermos avaliações de tempos em tempos, compreendendo como estamos lidando com a vida, com as situações, o que desejamos mudar, o que queremos escolher, como desejamos alterar aquelas escolhas que estamos fazendo. Queremos a cada dia nos tornar pessoas ainda melhores. Isso sim é possível. E quando eu uno uma afetividade por mim mesmo, a prática esportiva e a crença, eu compreendo que existe um caminho seguro para lidar com todas as experiências que eu desejo viver, praticando a autorresponsabilidade pelas escolhas que eu faço e alcançando resultados. Alguns, talvez, completamente pertinentes àqueles planejamentos que eu havia feito. Outros, talvez, nem tanto, mas me ensinando que existem ajustes, rotas para serem organizadas e percursos para serem, então, experimentados, que vão me conduzir a aprendizados ainda mais profundos. O quarto canal de enfrentamento é o convívio social, a comunidade. Nossa, como não falarmos sobre comunidade nesses últimos tempos, não é verdade? A necessidade de pertencer do ser humano faz com que cada vez mais ele busque pertencer a diversos grupos e se sinta seguro, reconhecido, sinta bem-estar em fazer parte deles. Veja, hoje, tanto o meu movimento de mentorias como o movimento da Bell Vallen, dentro de todo o processo de atendimento aos seus clientes, passa por uma valorização bastante significativa no que diz respeito ao pertencimento. Tanto é real que hoje a Bell Vallen, ela é a conexão mais profunda, né? É ela quem valida o movimento da comunidade Vamos para o Corre. E o quanto essa comunidade tem ganho força no Rio Grande do Sul, proporcionando encontros semanais onde pessoas de diversas práticas diferenciadas, famílias diferenciadas, idades diferenciadas, culturas diferenciadas se conectam com o objetivo: correr pelo bem-estar. Eu tinha perdido a palavra. A Bell Vallen é a patrocinadora do Vamos Pro Corre. Às vezes eu perco a palavra, eu fico buscando e quando eu lembro, eu trago ela para você. Então, por que a Bell Vallen hoje patrocina Vamos Pro Corre? Porque ela acredita no poder da comunidade. E nós somos uma comunidade que acreditamos no desenvolvimento do ser humano olhando para a sua completude. Olhando desde o que existe de mais profundo, que é o seu registro de DNA. O que ele traz na sua essência mais profunda é o primeiro passo para nós entendermos como ele vai se relacionar com a vida, como ele vai dormir, como ele vai se alimentar, como ele vai se relacionar com o cotidiano, como ele vai agir ou reagir. Então, a Bell Vallen, ela tem um olhar individualizado para cada ser humano a partir da sua essência mais genuína até a sua importância inserida nos contextos de comunidades. E nós podemos nos relacionar em diversas comunidades. A comunidade da prática esportiva, a comunidade do clube de um livro, a comunidade de algum grupo que faz uma degustação de cafés, uma degustação de vinhos, uma comunidade que curte gastronomia, uma comunidade que curte leitura. Então, veja, podemos fazer parte de muitas comunidades. A primeira comunidade que valida a nossa existência é a nossa família. Quando nós estamos em paz com essa origem, nós podemos nos relacionar de forma saudável com inúmeras outras comunidades.
O ser humano, por si só, ele se sente acolhido, ele sente bem-estar, ele sente felicidade quando ele se percebe inserido nesses contextos. E, como consequência, ele consegue, junto às comunidades, praticar o seu propósito de existência, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, ele entrega a contribuição através do seu conhecimento, através de um sorriso, através de um abraço, através de um ensinamento, e ele se abre a receber carinho, afeto e até mesmo coisas materiais. Dentro das comunidades, nós também fazemos negócios, nós geramos prática de propósito de existência, que é a nossa profissão, e nos abrimos a sermos remunerados como consequência dessa prática de propósito de existência. Então, dentro das comunidades, nós geramos o fluxo de desenvolvimento. Estamos todos a serviço de algo maior, praticando algo junto a essa comunidade, que acaba se tornando um motor propulsor para o desenvolvimento da consciência universal. E, como consequência, a consciência universal nos abraça com esse desenvolvimento, proporcionando individualmente o ganho, o desenvolvimento, a evolução. Então, estamos todos unidos por algo maior nessas comunidades e temos como objetivo gerar nossa contribuição e nosso desenvolvimento. Ainda faltam 2 canais de enfrentamento que nos proporcionam uma grande estruturação no que diz respeito ao nosso relacionamento com a nossa vida e com a responsabilidade nas escolhas e nas práticas do cotidiano. Então, um desses canais é a cognição, o meu aprendizado. Tudo aquilo que eu aprendo, o que eu faço? Eu descarto, eu simplesmente ignoro ou eu multiplico? Todas as vezes em que eu vivo um aprendizado e eu, de alguma forma, entrego esse aprendizado como forma de contribuição, eu também estou praticando o meu propósito de existência, eu também estou validando a minha existência junto às comunidades, eu também estou contribuindo para o desenvolvimento da consciência universal. Então, nós estamos sempre vivendo um processo de aprendizado, seja nas relações, seja no nosso cotidiano, seja na forma como nós nos relacionamos com um produto novo que nós não conhecíamos, com uma imagem nova, com uma experiência, mesmo que seja uma diversidade. A todo momento, nós estamos aprendendo com a prática da crença, com a prática da esportiva, da atividade física. Todas as nossas interações no mundo geram algum tipo de aprendizado. Cabe a nós descartarmos e não sermos ecológicos, ou cabe a nós sermos seres ecológicos, compreendendo que tudo que bate na nossa porta, tudo aquilo que se conecta a nós, tem um propósito maior: gerar contribuição de desenvolvimento e multiplicação desse aprendizado. E, por último, como último canal de enfrentamento, nós temos a criatividade. E a criatividade, eu gosto muito de abordar 2 aspectos. Primeiro, muitas vezes nós não nos permitimos sonhar. Sabe quando nós somos crianças e nós estamos ali sentados, né, olhando para o nada, e a mãe chega e fala: para de sonhar, acorda, cai na realidade, vai lá pegar sua roupa que tem que lavar, vai lá fazer tal coisa, fica aí sonhando o dia inteiro, parece que não faz nada da vida. Né? Às vezes, um comentário que faz parte da educação, do cotidiano, e os nossos pais não fazem esse comentário por uma maldade, gera dentro de nós um sentimento de que nós não temos permissão para os sonhos. Nós não temos permissão para nos relacionarmos com aquilo que tenta florescer dentro de nós. E o segundo aspecto é aquilo mais profundo que habita dentro de nós, que é a nossa essência criadora. Todos nós somos uma fagulha de Deus. Todos nós temos dentro de nós um Deus, um sagrado, que nos inspira a nos movimentarmos na mesma direção do desenvolvimento universal. Então, quando nós damos voz silenciando os ruídos do nosso pensar, quando nós damos voz parando, ficando em silêncio, meditando e permitindo que a parte criativa venha à superfície,
automaticamente nós estamos nos conectando a algo sagrado que deseja se manifestar na nossa vida. E aí nós entramos novamente em todo o movimento. A partir do momento em que se manifesta na nossa vida, vem o aprendizado. A partir do aprendizado, vem a oportunidade de contribuir. A partir da contribuição, vem a oportunidade de gerar desenvolvimento universal. Então, veja, como hoje você está olhando para a sua vida? Você pode olhar para a sua vida a partir de um olhar de desafio, no sentido de o que mais eu posso viver, o que mais eu posso aprender. Então, ter uma visão mais ampla sobre cada situação que envolve o seu cotidiano, que envolve as práticas, as atividades, cada momento da sua vida. Ou eu simplesmente me fecho e passo a reclamar, a resmungar, me ausentar das oportunidades que estão sendo entregues a cada dia. Dentro desse contexto, é importante nós nos lembrarmos que a prática esportiva também pode ser experimentada dessa forma. Eu posso pegar todos os demais canais de enfrentamento e colocar ali dentro do contexto esportivo e entender que a minha alta performance, seja profissional ou esportiva, ela pode vir quando eu me conectar a esse conjunto de ferramentas que são entregues a cada momento para mim. E eu posso, então, fazer desse conjunto de ferramentas uma grande utilidade ou simplesmente esquecer, descartá-las e colocar a prática esportiva como um desafio. E deixa para amanhã, nossa, acho que isso não é para mim. Quando eu começo a adiar a prática esportiva e começo a colocar na prática esportiva um peso, um aspecto de que aquilo é um sacrifício, eu estou me esquecendo que existem várias ferramentas que podem me proporcionar uma nova forma de me relacionar com a prática esportiva e automaticamente ela se tornar um motor de grande oportunidade de desenvolvimento, de evolução, de crescimento. Inúmeras vezes, a prática esportiva ela não é uma prática profissional, mas ela pode, sim, nos proporcionar a abertura de novas percepções, de novos caminhos, de novas relações, porque daí a gente entra em todo aquele ciclo. Como é que eu entro para me relacionar nas comunidades que eu pratico atividade física? Como é que eu uso a minha criatividade dentro da atividade física? Como é que eu pratico a minha crença quando eu estou praticando atividade física? Então, veja que os canais de enfrentamento também são ferramentas que elas se tornam autossustentáveis. Como é que eu pratico a fé a partir do aprendizado com a prática esportiva? Como é que eu pratico a fé a partir do aprendizado nas dinâmicas que eu vivo no meu cotidiano, na minha profissão? Como eu aplico a minha criatividade na minha prática de fé, de crença, de certeza, de confiança? Então, veja que nós estamos o tempo todo conectados a essas ferramentas e nós podemos tanto utilizá-las a nosso favor, como simplesmente descartá-las e esquecê-las. Então, qual foi o meu sentimento hoje, Nós tínhamos um encontro marcado. E o que nós faríamos com esse encontro? Uma pessoa não pôde chegar e eu simplesmente poderia dizer, puxa, vamos reprisar um outro, vamos cancelar, vamos adiar. Ou nós poderíamos usar daquilo que nós tínhamos a nosso dispor para fazer desse encontro algo ainda melhor. Eu espero que ele tenha proporcionado para você uma reflexão sobre o que você tem feito com cada minuto da sua vida, o que você tem buscado para transformar aquilo que ainda te frustra, que te deixa chateado, que te deixa desmotivado, o que você tem feito com as suas frustrações, o que você tem feito com aquele sentimento de impotência. Será que eles estão tomando uma proporção e ganhando parte do seu dia? Ou será que quando eles surgem, você tem conseguido lidar com todas essas ferramentas e utilizá-las ao seu dispor para transformar a sua história em algo ainda mais individual e brilhante? Eu espero de fato que algo tenha tocado o seu coração e que esse nosso encontro não tenha sido em vão, mas que tenha gerado uma grande contribuição, uma grande reflexão para você. Quero te lembrar que nós, da Belvalin, nós estamos fazendo uma jornada de apoio ao maratonista Robson, que no próximo final de semana vai correr a sua maratona, e vai demonstrar toda a sua performance de aprendizado dentro do processo que ele viveu, utilizando as suas ferramentas, utilizando os seus canais de enfrentamento. Que ele também sirva como exemplo para você, para que você tenha
vendo nele um exemplo de desenvolvimento, de persistência, de sabedoria, de exercício de paciência, possa também aplicar todos esses ensinamentos na sua vida e que a sua jornada seja uma jornada de muito aprendizado e uma jornada muito feliz de bem-estar e de conquistas. Que Deus abençoe a sua semana. Muito feliz em estar aqui com você e agradeço a sua presença, a sua participação junto comigo. Um grande beijo.